legado. Legado é o tema do ano da Comunidade da Graça. Nós estamos seguindo, né, aquilo que o Senhor colocou no coração do nosso pastor Carlos Alberto, e aquilo que ele vem falando e fazendo nesses dias, vem testemunhando, né, de cada palavra, cada promessa, e crendo no sobrenatural do Pai, em nome de Jesus. Mas legado, eu fui buscar a raiz da palavra dela. Ela vem do latim legatus, embaixador, enviado. E é interessante que na antiga Roma, os generais, aqueles que cuidavam, né, das legiões ali, de soldados, eles tinham uma responsabilidade. E uma legião, para vocês terem uma ideia, ela vai de 3.000 a 5.000 homens. É muita gente. Por isso que estes generais, eles tinham uma responsabilidade de passar, não só a mensagem, mas passar aquilo que eles viam e acreditavam. Eles falavam a respeito de economia, eles falavam a respeito do cultural, e eles falavam a respeito de valores espirituais. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso, nós precisamos passar aquilo que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Falando da área espiritual, não só valores espirituais, mas éticos e morais também. Como tem sido aí essas experiências das últimas 3 semanas? Você pode compartilhar comigo o que o Senhor tem ministrado ao seu coração a respeito de legado? O que Ele tem falado com você nesses dias? Porque legado é algo que Ele vem até nós para que nós possamos passar e transmitir. Não é para nós guardarmos. Lembra a diferença de legado e herança? Herança é transmitido depois da morte. Legado é transmitido durante a vida. E este é o tema da nossa mensagem hoje. Legado é mais do que herança. Você pode escrever o tema da nossa mensagem? Legado é mais do que herança. É mais que herança. Legado, ela vai continuar, ela vai dar sequência, ela vai além. E é como nós vimos na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passando esse legado para ali os seus discípulos, né? E Timóteo, quando ele fala a respeito de Timóteo, que ele não tinha uma fé fingida. Mas por quê? Porque Timóteo, ele já vinha recebendo este legado da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. É isso aí, é a função dos pais, transmitir isso. Então ele ficou com esses valores impressos no seu coração. Paulo deu sequência, Paulo levou adiante aquilo que ele tinha feito. Paulo também tinha recebido um legado, só que era um legado contrário daquilo que já estava sobre a vida de Timóteo, e ele continuou, né, formatando Timóteo depois da experiência que ele teve com Cristo. Então o legado, lembrando, pode ser para coisa boa, como pode ser para coisa ruim. Não se esqueça disso. Que tipo de legado você tem deixado nesses dias? Legado tinha, a partir do legado espiritual de Timóteo, ele deu sequência no seu ministério. O que você tem feito com as palavras que você tem recebido nesses dias? O que você tem feito com aquilo que as pessoas têm colocado aí diante de você? Eu vi uma frase de William James que diz assim: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria duração. Você consegue digitar? A melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria duração. Em que você tem investido nesses dias? Quando eu lia essa frase, eu ficava pensando: qual investimento precisamos fazer para deixar um legado que dure muitos anos? Você já parou para pensar sobre isso? Conforme William James diz que a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria duração. Você já parou para pensar qual o maior investimento que nós podemos fazer para deixar um legado? Infelizmente,
nos dias de hoje, a correria é grande. É tudo para o aqui e agora. É tudo para o já. É tudo para o imediato. É tudo instantâneo. E nós precisamos entender que nós temos que pensar no futuro. Não podemos deixar de viver o presente, mas precisamos pensar no futuro. E eu vejo as pessoas, principalmente os mais velhos, chegando no final da sua jornada, chegando no final da sua vida, tudo aquilo que eles construíram sendo ruído, desabando, vindo por terra, e eles se desanimando no final da sua vida. Conversava há um tempo atrás com uma pessoa de muitas posses, com muito recurso, e nessa conversa com essa pessoa, esse empresário, ele começou a abrir o seu coração, falando a respeito de como estava os seus dias. Uma pessoa já com 70 e poucos anos, já vivido, e ele contando que não tinha mais relacionamento com seus filhos, que a sua família tinha ruído, que ele não estava conseguindo enxergar que ele estava terminando, porque ele colocou a sua expectativa, colocou os seus valores em outro local, em outro lugar. E ele contando a sua situação, ele preocupado se ia ter tempo, se ia ter jeito de recuperar aquilo que ele tinha deixado. Mas por quê? Porque se atarefou, correu, esqueceu, deixou de lado, trabalhando sem parar, mas ele pôde ouvir aquilo que nós temos deixado aqui. Uma promessa, o perdão, o amor, a compaixão, que bastava ele apenas dar um passo para se reconciliar com cada um deles. Começando com Deus, começando com o Pai, e ele sim, a partir disso, experimentando este milagre. A sua entrega determina a sua caminhada. A sua entrega determina a sua jornada. Se você tivesse apenas, vamos pensar aqui, refletir juntos, se você tivesse apenas mais um ano de vida, o que você mudaria na sua vida? Para deixar um legado duradouro, para deixar um legado vivo, para deixar um legado que impactasse as outras gerações. O que você mudaria na sua vida? O que você faria diferente? Pensa aí por 3 segundinhos. O que você faria? Isto que está passando aí na sua mente, isto que está aí no seu coração, é totalmente possível de acontecer. Basta você tomar uma atitude agora. Basta você dar um passo agora. Basta você querer mudar agora. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que está na dependência do Pai. Se você quer deixar um legado duradouro para os próximos anos, o melhor lugar para você investir é em Deus e nas pessoas. Em Deus e nas pessoas. Aonde você tem investido o seu tempo? Aonde você tem investido os seus recursos? Aonde você tem investido os seus talentos? O que você tem feito nesses dias?
sobre o que você tem construído a sua vida. A palavra de Deus, ela diz em Mateus 7, 24, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. No verso 25 ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Aonde está sendo construída a sua casa? Aonde está construída a sua família, a sua vida? Olha o que diz esse texto. São 3 forças que tentaram derrubar. São 3 forças que tentaram colocar no chão aquela estrutura que podemos trazer para a nossa vida. A primeira dela fala da chuva. A chuva vem do alto. A segunda dela fala dos rios que transbordam, que vem de baixo. E a terceira dela fala dos ventos que cerca todo lado. Se você estiver firmado na rocha, pode vir o que for para tentar te derrubar, você vai estar firmado. Você não vai cair. Você não vai, pode até balançar, mas não vai cair. Pode vir do alto, pode vir de baixo, pode vir dos lados. São as forças que mostram esse texto, que podem tentar tirar a nossa estabilidade. Mas se estamos em Cristo, se estamos em Jesus, nós conseguimos passar. Quando nós temos a certeza da nossa salvação, quem nós somos em Cristo, o que Ele tem feito nas nossas vidas, o que Ele tem trazido, o que Ele tem transformado, nós não caímos. O texto de 1 Coríntios 3,10, ele diz assim, segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Dependendo do tamanho da construção que você quer fazer, tem que ser na mesma proporção a sua fundação. Conforme você se aprofunda em Cristo, conforme você tem relacionamento com o Espírito Santo, conforme você obedece, você vai experimentando mais o melhor de Deus. É assim que Ele faz. Ele age dessa maneira. E quando nós pensamos que não é só para nós, que nós temos que deixar para as gerações futuras, esse texto fala assim, pense nos seus sucessores, pense naquele que você vai deixar este legado, para quem você vai transmitir isso, como você vai fazer isso. Hebreus 6,19, ele diz, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Está dizendo assim, não importa a tempestade, não importa o que está acontecendo, continue firme com esta âncora jogada em Jesus Cristo. Continue firme, porque Ele vai te sustentar. Não importa a tempestade, nós podemos nos perder, mas não cair. Nós temos que voltar, nós temos que estar focado nele, tirar aquilo que é abalável de dentro de nós, mas o inabalável vai permanecer firme. O inabalável é Jesus Cristo, vai permanecer firme dentro de nós. Por isso, quanto você tem buscado, quanto você tem feito, quanto você tem operado, quanto você tem sido influente na vida das pessoas. Falamos na semana passada, nós não estamos falando de ser influente nas redes sociais, com milhares de seguidores, mas influente para passar a vida de Cristo para cada um, para passar as experiências, para dar sequência no seu legado, para dar sequência naquilo que você está fazendo. Todos os dias nós temos oportunidades para influenciar as pessoas.
todos os dias você tem oportunidade para mudar a história de alguém, através da palavra que você recebe, através daquilo que o Senhor ministra ao seu coração. Gente, ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. Ou nós influenciamos ou nós somos influenciados, não tem outro caminho. Você tem sido um influenciador para o reino de Deus? Para os milagres, para os prodígios, para as maravilhas? Deus nos dá essa condição, Deus nos dá esse tempo, e Ele espera que nós venhamos a cumprir com o nosso papel. Isso já está dentro de você, está dentro de você. Por isso, abra sua boca, por isso declare esse Jesus. Muitas pessoas, elas ficam intimidadas, ficam receosas, ficam preocupadas, às vezes até querendo promover o seu próprio nome, e esquecem de promover o nome de Jesus e impactar as outras vidas, impactar as outras pessoas. Impacte a vida das pessoas através da vida de Jesus. Impacte, faça a diferença. Observe a história da humanidade. Lembra, se não me engano, na primeira semana, nós trouxemos testemunho do Nobel, da onde veio o prêmio Nobel ou Nobel. Ele quis mudar aquilo que as pessoas estavam falando a respeito dele. Ele quis mudar aquilo que estava sendo contado da sua vida. E ele quis deixar uma boa mensagem. Ele quis mostrar que era diferente, que não era como as pessoas estavam vendo. Como as pessoas estão te vendo nesses dias. Temos tantos outros nomes que eu fui me lembrando. Assisti um documentário do Billy Graham esta semana. Aliás, recomendo, assistam. Está lá no Prime, no Amazon Prime. É sensacional. Homens, mulheres que marcaram uma geração. Nós precisamos marcar esta geração. Seja onde você estiver colocado, onde o Senhor te colocou, Ele quer que você marque esse território, marque esse local, que você faça a diferença neste espaço que você está. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Está lá em Provérbios 11, 30. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Você está correndo atrás do quê? Você está correndo atrás do quê? Se não estiver correndo atrás das almas, em primeiro lugar, não que não tenha que fazer as outras coisas, mas em primeiro lugar, você está correndo fora do propósito, fora daquilo que Deus te separou, fora daquilo onde Deus te colocou. A escritora Corey Boom, ela diz assim: a medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Você consegue escrever esta frase aí? Você que está conectado aqui conosco? O Adriano, a Letícia, o Júlio, Janice, Adriane. A medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Quanto você tem se doado para o reino? Quanto você tem renunciado para o reino de Deus? Quanto você tem feito por Jesus? Quanto você tem feito por aquilo que Ele já fez na cruz por mim e por você? O que você tem feito nesses dias? A medida de uma vida não é a sua duração,
mas a sua doação. Nós podemos marcar uma geração através da nossa doação. A nossa passagem aqui é muito rápida. É muito rápida. Não importa se encerrar com 30, 40, 50, 100, 120 anos. Perto da eternidade não é nada. Aproveite para passar esses princípios, para trazer esses valores. Porque senão um dia nós seremos esquecidos. Mas nós precisamos marcar uma história. Por isso nós precisamos permanecer firmes. Nós fazemos aquilo que agrada ao coração do Pai. Nós cumprimos com o propósito para o qual nós fomos chamados. E isto é o que aconteceu na vida de Davi. Hoje é tempo de nós construirmos um legado. Hoje é tempo de nós mudarmos a nossa história. Hoje é tempo de nós trazermos um novo momento, um novo ciclo. É tempo. Pastor, mas está a pandemia, está parado, está isso, está aquilo. Você está com o seu celular na mão. Mande uma mensagem. Mande uma oração por áudio. Ontem conversava com um amigo, preparando aqui, finalizando a mensagem, orando sobre ela. E o Espírito Santo me trouxe ao coração. E mandei uma mensagem de áudio para ele, 10 e pouco da noite. Conversamos com outros durante a semana. O Espírito Santo está colocando pessoas na sua mente agora, para você orar por ele. É você orar por ele. Você ser este canal de bênção. Você ser este intercessor pela vida dele. A sua oração tem poder, mas faça uma oração com convicção, com certeza que ele será curado, será liberto, o recurso financeiro virá. Seja ousado na sua oração, ore com expectativa. Não ore por religiosidade, ore com expectativa que Jesus vai fazer, porque ele já fez. Não perca mais tempo, meu irmão. E eu quero convidar você a abrir Atos 13, no verso 22. Atos 13, no verso 22. E o texto diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Verso 23, da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel um Salvador, que é Jesus. Davi pecou, Davi desviou, Davi se perdeu, mas Davi sempre voltava arrependido. Davi sempre se prostrava. Nós erramos, nós pecamos, mas e o arrependimento? E o arrependimento? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, diz a palavra de Deus. Você tem se arrependido nesses dias? Nós precisamos nos arrepender para continuar recebendo cada uma dessas promessas. Talvez você se lembre de Davi como aquele pequeno pastor que derrubou um gigante. Talvez você possa se lembrar dele como um grande governador, ou um excelente músico. Talvez você possa se lembrar de Davi como um guerreiro valente. Mas a Bíblia deixa claro, muito claro, que este homem
cumpriu o propósito de Deus. Em algumas versões, esse texto diz assim: Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Como Deus tem te achado nesses dias? Como Deus tem te encontrado nesses dias? Errou, desviou, se arrependeu. Você tem tido um coração arrependido diante dos seus pecados? Diante daquelas mazelas que te atormentam, te prendem? Esses dias, vendo um material, o pastor falava assim: eu tenho dúvida se aquele que peca recorrentemente ou sempre no mesmo pecado, se ele teve um novo nascimento. E eu quero dizer para você que é algo para se pensar. Você tem cometido os mesmos pecados com frequência? Você precisa rever se você realmente nasceu de novo. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, nós temos nojo, nós não queremos praticar, nós não queremos fazer. Podemos até falhar em outras situações, mas naquela a gente já passou, já venceu, já deixou. Pense sobre isso. Mas quando lia esse texto, quando me lembrava da história de Davi, como falamos na semana passada, um nome que está lá nos heróis da fé, eu lembrei de 3 características da vida de Davi. Davi deixou um legado espiritual. Davi deixou um legado na sua comunidade, ou na sua cidade, ou no país todo. E Davi deixou um legado familiar. Davi deixou um legado espiritual. Um legado na sua comunidade, ou na sua cidade, ou no seu meio. E deixou um legado familiar. Quando nós olhamos o texto do Salmo 32, no verso 7, ele diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Legado espiritual. Davi teve uma grande vitória sobre o gigante. E Saul, na sequência, começa a perseguir Davi. Saul começa a perseguir ele, e Davi é o que? Forçado a fugir, forçado a correr, forçado a sair. E lá em 1 Samuel 22, no verso 1, a gente vê Davi começando aí, nessa corrida, nas cavernas que tinham na redondeza, até a caverna de Adulão. E nesse lugar, ele faz as perguntas mais importantes e mais profundas da sua vida. Daquilo que Deus, o que Deus tinha para a vida dele. E ele teve as respostas em Deus. Um dos segredos da nossa vida, da nossa caminhada, é saber fazer as perguntas certas. Você tem feito as perguntas certas para Deus? Você tem feito as perguntas certas para Jesus? Você tem feito as perguntas corretas? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Você tem mergulhado na presença do Pai? Nós podemos ver que Davi, com isso, ele desenvolveu confiança e esperança. Confiança e esperança.
Como sempre falamos, Deus e eu, nós somos a maioria em qualquer situação. E Davi estava nessa. Confiança. Eu sei quem está comigo. Se Deus está comigo, pode vir quem for. Nós vamos vencer. Desde que tenha obediência à palavra de Deus. E firme nas esperanças e nas promessas do Pai. Legado espiritual. Ele passou isso tão forte que depois que ele fugiu, 400 seguiram ele. 400 foram atrás dele. A Bíblia descreve esses homens que vinham também num estado de aflição, de dúvida, de descontentamento. E talvez hoje possa ser aí a sua necessidade. Dúvida, aflição e descontentamento. Talvez você está espiritualmente assim hoje. Talvez você esteja precisando de confiança e esperança diante do que você está vivendo. Aflição, descontentamento, desânimo, é o que nós vamos orar hoje também. Vendo a cura, em meio às incertezas, adversidades, às situações que nós estamos passando nesses dias, é até legítimo, mas nós cremos num Deus soberano, num Deus poderoso, num Deus grande, num Deus fiel, e a partir do momento que nós buscamos essa intimidade, e a partir do momento que nós buscamos estar mais próximos de Deus, nós temos fé, esperança e intimidade que só Jesus e o Pai, através do Espírito Santo, nós podemos experimentar. Legado espiritual. Para quem você tem passado esse legado? Para quem você tem entregue este legado? Aonde você tem deixado isso? E foi tão forte o que acontece na vida de Davi, através desses homens que vêm o seguindo, que quando nós pegamos 2 Samuel no capítulo 23, nós podemos ver algumas proezas, algo acontecendo através da vida desses homens. Apenas um homem matando outros 800, outro que segurava a espada e não largava, ficava colado, outros que saíam derrubando gigantes. Davi passando o legado, Davi mostrando que eles eram capazes. E eu quero dizer para você que a sua mente, ela está sendo renovada quando você acredita que o impossível, ele acontece. Nós renovamos a nossa mente quando nós acreditamos que o sobrenatural é natural para nós. E eu quero te desafiar nesses dias a entregar, a levar este legado espiritual para as outras pessoas, sabendo quem é teu Deus, quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador. Entregar o sobrenatural para as pessoas. Você sabe que a sua mente está sendo renovada quando você acredita no impossível. Quando o impossível é algo lógico. Não, isso acontece. O meu Deus faz, o meu Deus opera, o meu Deus cura, o meu Deus sara, o meu Deus renova. Gere esses discípulos espirituais. O legado na comunidade, na sua cidade. Davi assumiu com 30 anos e permaneceu por 40 anos no reinado. 2 Samuel 5, ele fala, e Davi se ia de cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Davi tinha um reino consolidado, um reino reconhecido não só na redondeza, mas até internacionalmente. Era reconhecido. O reino de Israel se tornou forte, respeitado. Nós tivemos a oportunidade de estar em Israel e andando por toda aquela região. Para onde você olha, seja o nome dos comércios, sejam as estátuas, as homenagens, é tudo Rei Davi.
tivemos oportunidade de estar diante ali do túmulo também. É algo incrível. Deixou um legado. Mas para trabalhar na sua comunidade, para trabalhar no seu meio, aonde o Senhor te colocou, fazer que você seja um agente transformador, tem um segredo. Sabe qual é o segredo? A presença de Deus na sua vida. 1 Samuel 16:18. A presença de Deus era nítida. E este é o segredo. Este é o segredo do êxito. Este é o segredo de você conseguir vencer. É Deus na sua vida. Eu vi uma ilustração ontem que falava assim: quando nós arrancamos uma planta da terra, ela morre. E por que ela morre? Porque a origem desta planta é a terra. Quando nós tiramos o peixe do mar ou das águas, o que acontece? O peixe se bate, se debate até morrer. Porque a sua origem é a água. E conosco não é diferente. Se tirar a presença de Deus de nós, se tirar o Espírito Santo de nós, que é a nossa origem, nós morremos. Não esqueça a sua origem. Precisa estar dentro de você. O êxito de Davi foi a presença de Deus. E o nosso êxito é a presença de Deus. Não tem outro jeito. Queria um segredo poderoso nesse domingo de manhã? Está aí. A presença de Deus na sua vida. Nós como igreja, como comunidade da graça, estamos dando passos de fé nesses dias. Nós estamos envolvidos com a nossa comunidade, com a nossa cidade. Estamos fazendo parte de grupos pastorais aqui. Mas por quê? Porque nós queremos mudar uma comunidade junto com outras pessoas que têm a mesma visão. Estamos mudando de endereço, estamos vindo para um novo espaço. Para ser grande? Não, mas é para ter mais espaço, não só para apenas ter um espaço maior, ser grande, mas é para tirar as pessoas do inferno e trazer para cá. Sabe por quê? Essa tempestade vai passar, e a hora que passar nós vamos estar prontos, vamos estar preparados. Não pare de semear, semeie a tempo e a fora de tempo. Continue semeando, você vai continuar colhendo. Porque se em alguma fase da sua vida você parar de semear, vai ter uma fase da sua vida lá na frente que você vai parar de colher. E a culpa não vai ser de Deus. Por isso, continue marchando aonde Deus te colocou. E o terceiro e último ponto, e aqui vamos caminhando para o final, é o legado familiar. 1 Crônicas 28:9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Davi pecou, desestruturou sua família completamente. As consequências foram terríveis. Terríveis. Separei vários textos aqui, quando ele fala da relação que ele teve com Betseba. E o filho morreu. Seu filho Amnon violentou sua filha Tamar, foi morto pelo irmão Absalão. Passou a perseguir Davi com o intuito do seu reinado. Fez coisas horríveis publicamente para envergonhar o seu pai.
Davi chorou amargamente quando Absalão foi morto. Os textos, 2 Samuel 13, 2 Samuel 11, 2 Samuel 15, 16, tem toda a história detalhada do que foi. Mas tem um detalhe: aonde foi o seu maior pecado, ali também foi o seu maior arrependimento. Aonde foi o seu maior pecado, ali também foi o seu maior arrependimento e confissão. Está lá em 2 Samuel 12, verso 13. Arrependimento e confissão. Talvez você não saiba porque as coisas não estão evoluindo aí na sua vida, porque falta confissão e arrependimento. Você vai continuar preso, você vai continuar amarrado. Se você não se arrepender e não se converter, você não vai evoluir. Salomão foi o filho do resgate da sua paternidade. E as suas últimas palavras a Salomão qual foi? Não foi ensinando a conquistar reinos, não foi ensinando a conquistar grandes terrenos, não foi ensinando a conquistar poder, mas o que Davi falou e deixou é: conheça a Deus. Pai, mãe, tio, tia, avô, vó, irmão mais velho, o que você tem deixado aí na sua casa? O que você tem ensinado? Você tem tido aquele momento especial? Você tem tido esse relacionamento? Davi mostra a Salomão: isso é suficiente, isso basta, a presença de Deus basta. Resgate essas coisas, resgate esses valores. Legado espiritual, legado comunitário, o legado familiar. Davi nos ensina nesta manhã. E isso, como diz os textos de Mateus 12, 15, 20 seguintes, isso acompanhou as gerações seguintes até chegar num descendente que é Jesus Cristo, conhecido como o quê? Filho de Davi. Que você possa ser este instrumento aí na sua casa. Você, homem, é o responsável, profeta, sacerdote, rei. A mulher, ela tem também as suas responsabilidades, mas não na proporção como a nossa. Tem até uma estatística que mostra quando o filho se converte, 30%, 40% da família se converte. Quando a mulher se converte, 60% a 70%. Mas quando o homem da casa se converte, passa de 90% da conversão do seu lar. A responsabilidade é nossa. Nós precisamos mudar e trazer um legado para a nossa família. Deus não faz nada por acaso, nada foge ao controle dele. Ao contrário, as suas obras são todas perfeitas. Perfeição do nosso Deus. Saiba o seu propósito claro. Saiba por que você foi chamado. Você é importante, é relevante aonde você está. Você é luz no meio das trevas. E não deixe que aquilo que Deus tem para você seja frustrado. Não deixe que isso seja frustrado. Assim como Deus usou Davi, com tudo que aconteceu na sua vida, Ele fez cumprir o seu propósito na vida dele. E Ele vai cumprir o seu propósito aí em você. Ele vai cumprindo com o propósito dele na minha vida. Ele vai cumprindo com o propósito dele com a comunidade da graça aqui em Paranaguá. Ele vai cumprindo, porque não adianta nós ficarmos só desfrutando do presente,
vivendo apenas o presente, mas nós temos que ter responsabilidade com o futuro. E é nesse tempo que eu quero que você possa refletir sobre essas coisas. Como seremos lembrados nas próximas gerações? Como seremos lembrados no próximo ano, daqui 10 anos? Como seremos lembrados na empresa que nós passamos e trabalhamos? Como seremos lembrados com os nossos familiares? Como seremos lembrados no nosso G100, na nossa célula? Como você acha que você é lembrado? Quero que você reflita agora enquanto nós louvamos. Porque se nós não tivermos responsabilidade com o futuro, sabe o que vai acontecer? Nós estamos condenando a próxima geração. Responsabilidade é minha e sua. Nós precisamos ter responsabilidade com o futuro. O futuro está em nossas mãos. Tem coisa que nós não conseguimos controlar, tem outras que estão sob o nosso controle. Pense sobre isso agora. E eu quero, depois dos louvores, orar, declarar cada uma das promessas do Pai sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. De novo, somos teus pés. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Os teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Oh, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos tuas mãos, somos teus pés. Nós só conseguimos cumprir com a missão quando nós entendemos este segredo poderoso. O Senhor está conosco, o Senhor está aí com você, o Senhor está aí na sua casa, e nós vamos continuar marchando. A igreja não é um prédio, não é um local físico. A igreja tem duas pernas,
Você é a igreja. Você pode estar nos 4 cantos aqui da nossa cidade, do nosso estado, desse país, seja em todo o mundo. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor vai te colocar nos melhores lugares. Não se esqueça da frase da Corey Boom: a medida de uma visão não é a sua duração, mas a sua doação. A medida da sua vida vai ser o quanto você se doar, o quanto você se entregar, o quanto você se derramar na presença do Pai. Quer mais experiências com Deus? Vai lá, dobra o seu joelho no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, a janela do céu ela se abre, ela escancara sobre você, e o Espírito Santo vai te dar direção, vai te dar condução, vai te levar para os melhores lugares. Eu creio assim em nome de Jesus, e eu quero orar agora. Quero orar por aqueles que se sentem aflitos, angustiados, aqueles que estão em descontentamento, aqueles que estão sem esperança. Nós queremos orar por aqueles que colocaram seus pedidos de oração aqui. Nós vamos orar, levantar um clamor em favor de todos com Covid, nos hospitais, nas casas. Nós vamos orar pelos profissionais de saúde, que sejam renovados, tocados, que eles continuem sendo instrumentos de bênção aonde eles estiverem. Nós vamos orar pelo tio Dabi, que está internado e entubado nessa luta contra o Covid. Nós vamos orar para que Deus conforte a família do Luan, que perdeu nesta semana, uma pessoa, um familiar seu esta semana. Nós vamos orar pelo tio Paulo, internado aí pela Covid. Nós vamos orar pela mãe de um amigo do Alex, o nome dela é Creuza. Nós vamos orar por ela. Nós vamos orar por esses enfermos que perderam também os seus entes queridos, por aqueles que estão enlutados nesses dias. Eu quero orar também por recolocação profissional, como o Evandro coloca aqui. Você que precisa de uma porta de emprego, você que precisa de ver aí o mover e o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, na sua área financeira. Nós vamos orar por você que talvez esteja com receio de empreender, de começar um negócio novo nesses dias. Quero dizer para você que tem testemunhos maravilhosos aí, nossos irmãos, nossas irmãs empreendendo, seja na área da alimentação, seja aí com empresas, com novos negócios, irmãos que perderam e pareciam, que estavam aí sem uma direção, o Senhor abrindo portas de emprego. Mas sabe de que jeito? Seja específico no seu pedido de oração. Seja específico. Não peça de qualquer maneira. Não peça de qualquer maneira. Seja específico por ele. Eu quero colocar aqui também orando pelas equipes médicas, orando pelo Brines, nosso irmão haitiano que precisa de uma porta de emprego. E eu creio que nós vamos ver o sobrenatural acontecendo em nome de Jesus. Você pode fechar aí os seus olhos aí na sua casa. Você pode receber esta oração. Se coloque em posição de quem recebe algo, recebe do alto. O Senhor está derramando o sobrenatural dele sobre você aí agora. Pai, nós colocamos cada uma dessas vidas diante de Ti. Nós sabemos, Pai, que eles colocam toda a confiança no Senhor. Eles colocam toda a esperança no Senhor agora. Eles estão dizendo assim: eu sei que Deus faz, eu sei que Deus opera, eu acredito no sobrenatural, eu acredito que o impossível é possível. Senhor, vem derramando agora sobre cada uma dessas vidas que colocaram suas necessidades. Pai, eu creio que o Senhor traz cura, Senhor, a vida do Paulo que está com Covid. Senhor, eu creio que o Senhor traz, Senhor, fôlego novo, pulmão novo, que ele possa receber agora o Teu toque, o Teu mover, o Teu agir, e que essa oração, Senhor, ela alcance a cada um que possa estar no leito de hospital. Eu creio que o Senhor está soprando nas narinas de cada um, Senhor, que está num leito de UTI. Senhor, é o Teu vento, é o Teu sopro, é a Tua vida vindo sobre eles agora, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor restaura pulmões, o Senhor restaura rins, o Senhor cura artrose, o Senhor cura artrite. Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo e operando. Eu creio que o Senhor está restaurando famílias. Eu creio que nesta manhã o Senhor pode trazer valores preciosos, Pai, que serão agora estabelecidos em cada um desses lares. Eu creio, Senhor, que o Senhor está vindo e tirando toda aflição, tirando toda dúvida, tirando toda incerteza, tirando todo medo, tirando toda depressão, tirando todo pânico. Visita
Pai, porque Tu és Rafá, Tu és Deus que cura, que sara, que liberta e que traz salvação, Senhor. Vem assim sobre essas vidas, traz paz às famílias. A paz que excede a todo entendimento vem agora, Pai. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem do alto. Que eles possam ser tocados por Ti agora. Que eles possam, Senhor, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Guarda-os assim, fortalece-os, anima, revigora. Senhor, guarda, Pai, a família da Natane. Guarda, Senhor, a casa e a família da Roselaine. Pai, que elas possam ter força. A Rosane, Pai, para recomeçar o processo de quimioterapia. Nós experimentamos o milagre aqui no nosso meio e nós cremos, Senhor, que o Senhor vem guardando e preservando a vida da Rosane. Senhor, guarda Rosane Verson, pela Rosieire, vai guardando, Senhor, agora, em nome de Jesus, Senhor, por cada família enlutada, por cada família que perdeu, Senhor, perderam seus entes queridos nesses dias. Que o Senhor traga o Teu conforto, o Teu renovo. Espírito Santo Consolador, visita cada um desses lares agora. Eu creio, Senhor, que o Senhor traz essa paz, traz esse renovo, traz essa vida, em nome de Jesus. Que você possa receber agora esta palavra de cura, de libertação sobre você. Que você seja renovado, que você tome posse do milagre que o Senhor já derramou sobre você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.